tonda na nkembo kiti sango ya na yo. Kembo na yo, kembo na yo, Nzambe na oyo zali bolingo, yotonda na mawa, yotonda na nguya, kiti samawa na yo. Oh, kembo na yo, kembo na yo, Nzambe na oyo tonda na nkembo, yotonda na mawa, yotonda na nguya, kiti sangu ya na yo. Haleluya, bona yo, kembo na yo, Nzambe na oyo Nzambe ya Julie, yo Nzambe ya Raquel, yo Nzambe ya Bode, kiti samawa na yo. Oh, kembo na yo, kembo na yo, Nzambe na oyo tonda na mawa, yotonda na nguya, yotonda nelonga, moni sangu ya na yo. Kembo na yo, kembo na yo, kembo na yo, Nzambe na ngayemba. Haleluya, mbona yo, kembo na yo, Nzambe na nga. Jesus está aqui conosco, Jesus está aqui conosco, Jesus está aqui conosco agora. Jesus está aqui conosco, Jesus está aqui conosco, Jesus está aqui conosco agora. Yemba, aleluia. Alléluia, 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 Seigneur, Alléluia, 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 Seigneur. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Yemba ya solo, Yemba, aleluya, aleluya. Oh, Yesu Bwana Nzambe, aleluya. Oh, Yemba, aleluya, aleluya na Señor. Yahweh, Yahweh, oh salam. Yahweh sala lolenge na yo salam. Yahweh, Yahweh yo salam. Yahweh sala lolenge na, Yahweh sala lolenge na yo. Yahweh, Yahweh yo salam. Yahweh sala lolenge, oh Yahweh sala lolenge na yo.
Yahweh Osalam, Yahweh Salalolenge, oh Yahweh Salalolenge na yo, Yahweh, Yahweh Osalam, Yahweh Salalolenge, oh Deus opera na sua forma, Deus opera. Deus opera na sua, oh Deus opera na sua forma, oh Deus opera, Deus opera na sua, oh Deus opera na minha vida, Deus opera, Deus opera na minha, oh Deus opera na minha casa, Deus opera, Deus opera na minha vida, opera. Yahweh, Yahweh Osalam, Yahweh Salalolenge na yo salam. Oh Yahweh, Yahweh Osalam, Yahweh Salalolenge na, Yahweh Salalolenge na yo, Yahweh, Yahweh Osalam, Yahweh Salalolenge, oh Yahweh Salalolenge na yo, oh Yahweh Salam, Yahweh Salalolenge na yo salam. Amen, amen, amen. Nzambe apambola bino. Deus abençoa vocês todos que estão nos acompanhando. Estamos em direto, hoje é quarta-feira. Estamos a fazer a nossa oração das 12. Estou ali direto na Facebook. Estou sala de bom dele na biso a 12h. E lelo, quarta-feira, estou se preparé, estou travailler na deux langues. Pour batebele basengi babi bazoka portugais te yango to memi pe lingala. Hoje decidimos de usar duas línguas que estamos a fazer interpretação de língua portuguesa, porque tem umas pessoas que pediram a nós para falar em francês e lingala, porque ele quer ouvir também e quer participar conosco, e por isso nós estamos a interpretar a língua portuguesa, porque dominamos bem e as línguas que nós estamos a interpretar. Nzambe apambola yo moto nyonso oza kolanda biso na ngonga oyo ezali ndeko na bino oyo boyebi abengami na kombo ya Patrick Goma mosali na Nzambe azali na mboka ya Angola epai wapi Nzambe apesi ye lotomo ya kosalela ye e ya kokamba lingomba monene bana ebele na molimo o Nzambe azali kotindela ye. Eu sou o vosso irmão, o servo de Deus que vocês todos conhecem. Chama-me Patrício Ngoma Kanga e estou aqui em Angola, onde que Deus nos deu a responsabilidade de servir e proteger e velar acerca das ovelhas. Estamos a trabalhar pela graça do Senhor, nós estamos a ver a mão do Senhor. E ngonga ebelemi tolingi to bondela to sala prière na biso ya 12h ezali cadeau to pesi bandeko nyonso to prépara ki annonce te Nzambe atenga ngo na motema na me ma prière oyo ezala direct po to zali na mateya na biso oyo kezana 16h30 na kozala pena live to ko parler sur les trois formes ba forme ya parole de Dieu. E isso não estava no meu plano para me passar hoje, nesta hora em direto, mas Deus me colocou aquilo na mente, no meu espírito, e Ele me disse, faça essa oração de direto, porque tem as pessoas que neste momento estão à procura, querem ouvir e querem participar também nessa oração.
Porque o que nós preparamos é o ensinamento que vai passar lá para 16h30. Porque hoje é quarta-feira, estamos a cumprir com o nosso calendário da igreja. Nzambe apambola yo epai yo kutami na mikili ya poto kutami awa na Afrique nebi ke bozali belé bozali koyoka maloba oyo na lingina lobe na bino loko moko surtout bana na Nzambe bokitisa mitema na bino bozwa kimia bobungisa kondima te bo mettre en cause te maloba oyo ya Nzambe bozwi tan ebele ya koyoka na betonga oyo bokutami likolo ya mopepe oyo ezali ko perturber mokili. Estou a lançar apelo em particular a todos os cristãos que estão neste momento no nível mundial para não se atrapalhar, para não começar a duvidar as palavras que eles ouviram durante muito tempo na parte dos servos de Deus que foi mandatado na parte do Senhor. Em relação ao que está a passar neste mundo, não duvida das palavras de Deus que você ouviste, não duvida dos ensinamentos que você aprendeste durante muito tempo. Deus, Ele é o mesmo. As situações que estão acontecendo neste mundo nunca vai tirar a identidade de Deus ou nunca vai mudar Deus. Continua a se manter ligado, respeitando a palavra de Deus, andar na santidade, praticar a palavra, cumprir com as ordens que nós estamos a orientar e meditar sempre a palavra de Deus. Não deixa nada para criar medo em ti. Você se encontra dentro da palavra. Tem que julgar, tem que analisar tudo que está chegando nos teus ouvidos, tudo que você está acompanhando a notícia, segundo a palavra de Deus. Nzambe apambola bino nyonso bozali koyoka biso tozali kosalela minoko mibale tozali kosalela portugais na lingala mpo bandeko ebele basengi biso yango toali kosalela de langue. Estou a interpretar em português e francês e lingala porque temos muita gente também que está nos acompanhar, pediram tanto, pastor, nós não estamos a ouvir a língua portuguesa, nós pelo menos francês, lingala e inglês vai nos permitir. Quer dizer, é por isso eu estou em direito a fazer esse áudio nesta oração para abençoar o povo que está nos acompanhando neste momento no mundo. Papá que está em linha, estou a ver Papá Zeca, estou a ver as pessoas que estão em linha. Deus vos abençoa. Estamos a usar 2 línguas. Estou a interpretar em português, em lingala e francês para ajudar os outros irmãos também que não entendem português, que querem participar nas orações, querem ouvir as nossas pregações. Isto é a razão que estou a interpretar a língua portuguesa. Manter-se conectados, vai entender o que é que nós estamos a falar. Ouvimos muitas notícias, muitas intervenções dos servos de Deus nas redes sociais. Estão a falar, estão a orientar muitas coisas até que não encosta na Bíblia. Toyoki epi toza komona makambo ebele oyo basali misusu yazali ya koloba basali na Nzambe bazali koloba kolakisa makambo ebele ba orientation ebele pona kobika na maladi oyo ezali kotungisa mokili. Mais nalingi église ezala na attention mwa mokie, nalingi te to bungisa kondima na biso, nalingi te to bunga maloba ya Nzambe. Toyebi maloba Nzambe o toyoki banda batango ebele. Nyonso oyo koyoka kotisa yango na kati ya Bible. Oyeba soki Bible ezali ko prouver yango o non. To landa nyonso te. To tombola kombo ya Yesu, to talela Yesu po yende mutu akufaki na ekulusu pona kobikisa biso. Yende mutu akufi na ekulusu pona kokangola na maladi ya sorti nyonso oyo ekeya na mokili oyo. C'est-à-dire miso na yo talisa yango epai na nkolo, komimema mate na mipepe oyo ezali komema ya baprofesi makambo ebele oyo ezali koenkosta oyo ezali na base biblique te, oyo ezali na bafondema te. Tosambela Nzambe ndenge osambelaka, continue kobanga Nzambe ndenge obangaka Nzambe. Yo zali mwana na Nzambe alobi gardez silence et je combattrai pour vous. Exode chapitre 14 verset 14.
E a Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo 14, verso 14: fica quieto, eu vou combater a favor de ti. E quer dizer, cristão que está nos acompanhar, este momento que nós estamos a passar, eu sei muito bem que é um momento difícil, porque o diabo colocou medo no mundo, paralisou tudo, para conseguir controlar a igreja, para conseguir controlar o povo de Deus, para criar as dúvidas na vida dos cristãos. Isso é a arma que ele usou. E eu peço a vocês todos para meditar o Êxodo capítulo 14, verso 14. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: você fica quieto. O que está na sua frente, o que está chegando nos teus ouvidos, isso não tem nada a ver contigo. Tem a ver com Deus que te protege. Tem a ver com Deus que te chamou. Quer dizer, e essa batalha está entregue na mão do Senhor. Libota na Nzambe, bitumba, oyo zali koleka na vina ona mokona lelo. A part malali oyo zali ko tombo, zali ko bangisa mokili. Ce qu'on a dans le livre Exode, chapitre 14, verset 14, la Bible dit: gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. Zwa kimia na bomo inayo. Kobungisa kondima na yo te. Kobungisa kondima na yo te. Kokota maloba na Nzambe duti te. Nyonso yo yoka lokola maloba na Nzambe. Eza itil na bomo inayo na tango nyonso. Moto oyo amipesa ne kulusu, c'est Jésus-Christ qui s'est livré personnellement à la croix pour te sauver dans toutes tes maladies, dans toutes situations difficiles. Il s'est livré à la croix pour te délivrer. Deus se entregou na cruz para nos libertar em todas as realidades, todas as doenças que podem surgir nas nossas vidas. É Ele que se entregou na cruz. Esse trabalho que Ele realizou na cruz não pode ser em vão. Ele fez um grande trabalho na cruz para nos resgatar perante todas as situações que podem surgir nas nossas vidas. Não fica com medo, continua sempre a olhar. Levanta os teus olhos, começa a ver o Jesus Cristo na cruz. Por que ele foi parar na cruz? Ele foi parar na cruz por causa de ti. Não entra nas dúvidas. Não duvida na palavra do Senhor. Não perde a fé. Il ne faut pas perdre la foi. Continuez toujours à accepter la parole de Dieu. Koba tango nyonso na kondima maloba na Nzambe. Kobungisa kondima na ote sala toujours na courage. Pratiquez seulement maloba na Nzambe. Talela Yesu akindaki ne kulusu. Yende mtazali ko traiter makambo o nyonso eli ko ela na bomoi. Okomi na suka te. Mokili pena le komi na suka te. Tout ce qui est en train de apparaître dans le monde, ce n'est pas la raison non, il y a des signes qui ont des coquilles sanitaires. Et même la Bible nous parle dans le livre de Matthieu, chapitre 24, la Bible dit continuez kosalela Nzambe, continuez kosala nyonso ya malamu oyo kosala na mokili. Landa chemin droit, kobunga bunga te, po Nzambe azotala yo, azobomba ndako na yo, pa azobomba bana na yo. E a Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 24, que quando nós vamos ver essas coisas, isso não significa que estamos no fim do mundo, não. Aquilo são, a Bíblia diz, é o princípio da dor. Princípio da dor. Aquilo são os sinais precursor, que nos mostra que não, o Filho do Homem está a caminho, mas não significa que já ele vai vir amanhã. Não. Não pode ficar com medo, não se atrapalha. Porque você conhece Cristo, você está ligado com Cristo. Você é nascido de novo. Você é nascido de novo. Você
nascido de novo. Deus está a controlar a sua vida. Deus está a controlar as nossas vidas. Não deixa nenhuma mensagem que pode te atrapalhar e te tirar da presença do Senhor. Continua sempre a acreditar em Deus e continua a cumprir com as suas orações. O Deus que nós estamos a adorar não é o Deus do mês. Amém, 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 amém. Nzambe oto ali ko salela. Azali nzambe to ya mois avril bo préparer bo sala bo non. Azali nzambe azali ya tango nyonso pe ya mikolo nyonso. Ye a préparer kabana na ye avant. Mon Christ ya solo azali mon Christ abanda ko tambola na nzambe azokola chaque jour vie de prière de ezobata et puis ayebi maloba nzambe azo tambola selon maloba nzambe azo tambola selon l'écriture. O verdadeiro cristão não pode depender das circunstâncias para ele orar. Ele ora sempre, porque aquilo é a vida dele. O verdadeiro cristão é aqueles que costuma sempre a meditar, porque o mal está na nossa espera em qualquer parte, em qualquer lado. E por isso, você tem que estar sempre preparado na vida da oração. E é por isso você tem que continuar sempre firme na palavra de Deus. Porque pouco importa que o diabo vai tentar fazer contra a tua vida, vai ver te encontrar já bem preparado, bem calibrado, com o poder do Espírito Santo. Nós não somos cristãos do momento. Só oramos porque há problema, não. Aqueles que têm o Espírito de Deus, eles sabem se preparar muito antes. Mwana na nzambe wana molimo mo santo e a se preparaka avant makambo eya. Amen. Nzamba pambola yo mtu aliko yo kabiso na tango oyo longola kobanga na motema na yo. Nzamba yebi yo yo ona no yambi nzambe te yamba nkolo Yesu lokola mokonzi po mobikisi po obika. Obika kaka te pona maladi oyo, mais obiki sabo moyina yo. Po maladi oyo keleka. Maladi oyo ezana nguya te na ndako ya bana na nzambe. Po ete makle sang de Jésus ezana kati na bandako na biso ko batela biso. Tozana ko banga te. Tozo tosa mibeko ya leta, tova na bandako, tova na ndako. Mais ko banga na miteme ezali te. Tozo vivre lokola to vivaka. Po makila na Yesu nde toza ko bomba biso. Eza na moyen moko te oyo ba gouvernement ba kotia. Eza na moyen moko te oyo Organisation mondiale de santé a kotia po et protéger bato contre maladie o ezate. Parce que on respire. C'est-à-dire si nous sommes en vie et pour que et pour eza nzambe nde mutaza ko bomba biso. Nzambe ndalingi. É o Deus que está nos proteger. Não tem nenhum mecanismo que a Organização Mundial da Saúde vai colocar que vai fazer que as pessoas para não ser afetadas. É mentira. Se nós estamos em vida, é o Deus que está nos proteger. Em particular aqui em África. Todos os africanos devem reconhecer isso. Nós devemos dar ação de graça a Deus. Porque nós estamos a viver uma graça, nós estamos a viver uma experiência particular aqui em África. Devemos reconhecer isso. A mão do Senhor está em África para nos proteger. A África é um dos continentes que as pessoas oram muito. Não deixa as pessoas para te atrapalhar. Não deixa as pessoas para te complicar ou te tirar da igreja, te tirar da presença do Senhor. Você vai viver, não vai morrer. Kotika te batu ba atrapalhar yo. Ba africain baza batu o ba bonde la kamakasi. Na Afrique tozo bénéficier na loboko ya Nzambe. C'est-à-dire Nzambe azo bomba Afrique pour a confondre maloba ya bato badali ko kanisa bangonde bakolo mokili. Kolinga te kondima na yo ekota na baduti. Simba kondima na yo Nzambe abatela yo. Nakosala libondeli. Landa libondeli nakosala. Vou fazer a oração. Segura a sua fé. Nós aqui em África, Deus está nos proteger.
lava suas mãos, fica em casa, respeita as orientações da Organização Mundial da Saúde, mas põe na tua mente, a sua proteção depende de Deus. Depende de Deus. Depende de Deus. Depois de eu acabar, pega esse óleo, partilha aquilo. Tango na kosili salibondo li nangai, zwa message oyo panza yango mokili mobimba na bakanal na baredi nyonso batu bayoka maloba oyo. Po epambola batu ebele. Nzambe apambola bino nyonso. Na inasala ibondeli po na bino nyonso bozali koyoka ngai. Bino nyonso tango bozali connecté. Quero fazer oração. Quero fazer oração neste momento. Para vocês todos que estão a nos acompanhar. Vocês todos que estão conectados. Vou fazer uma oração para vocês. Acompanhem esta oração. Deus poderoso. Tu és o nosso Pai. O medo não faz parte da sua herança para nossas vidas. Protege todos aqueles que estão a ouvir a voz do pastor, que acabaram de ouvir essa palavra. Fortifica eles, dá-lhes a saúde, o seu sangue para cobrir as casas deles. Nzambe natiki bandeko nyonso o bali koyoka maloba oyo na maboko na yo, bomba bango makila na yo ezinga bandako na bango, ezinga bana na bango, ezinga bafamille na bango, mopepe moko te ya mabe ekota na bandako na bango, molimo ya maladi yo omema yango dia na ekulusu, molimo ya epidemie omema yango na ekulusu, molimo ya révolte omema yango na ekulusu, molimo ya désordre, molimo ya ennemi omema yango na ekulusu, okrisifia yango na ekulusu. Yango nazali kodéclarer kimia na vie ya bana na yo nyonso oyo kobanga ekotaki bango na motema, oyo bakomi kodute meme na maloba ya Nzambe pona mopepe oyo na mokili. Nzambe bazonga na kondima, pesa bango makasi na kondima. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je t'ordonne, toi l'esprit de Père, toi l'esprit de Père, je t'ordonne ces moments, je t'ordonne, libère la vie des gens, libère l'église, libère les enfants de Dieu, libère nos familles, libère l'Afrique, libère l'Europe, libère les États-Unis d'Amérique, libère, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je proclame la paix en Afrique, en Amérique, en Europe. Tous les enfants de Dieu, recevoir la paix au nom puissant de Jésus. Ayez foi en Dieu, continuez toujours à prier, ta prière a une efficacité, continuez toujours à prier. Dieu te voit, Dieu même sait que toi tu précises, et elle même sait, et toi tu précises. Au nom puissant de Jésus, recevez la paix, recevez la sécurité, recevez la joie. Au nom puissant de Jésus, recevez la page, recevez alegria, recebei a segurança. Não perca a sua fé. Jesus Cristo te conhece, Ele te ama muito, Ele conhece muito bem o que você está a necessitar. Isto é a razão, Ele se entregou na cruz. Isto é a razão
que Ele permitiu neste momento para você ouvir essa mensagem, para você ganhar a força, porque Ele te conhece melhor. Ele soprou em mim. Ele falou: meu servo, meus filhos, não ora só com a tua família, não ora assim, liga a internet, ora com as pessoas que neste momento estão a precisar. É por isso que nós entramos em linha. Isso não estava na minha agenda, mas Deus sabia que eu tenho que cumprir e a agenda dele. Receba a paz, receba a alegria, receba a segurança, se sente à vontade, multiplica a vida de oração, seja sempre preparado. Ele é o Deus poderoso e Ele te conhece. Fica quieto. Não esquece Êxodo capítulo 14, verso 14. Fica quieto. Ele vai combater a favor de ti. Essa luta não é da tua disposição, não é do teu nível. É a luta que o Deus, Ele próprio, que permitiu para você vir aqui neste mundo, Ele vai defender a sua causa. Não se atrapalha, não se atrapalha, não se atrapalha. Se conecta sempre em Deus, você vai ver as maravilhas em nome de Jesus Cristo. Bien-aimé, ma sœur qui est en train de nous suivre à ce moment, kokota na panique te, kokota na koima te, nzambe oyo abenga yo na mokili oyo ayebi ke yo oza vivant. Ye pe mutazo maintenir yo ozala na bomo eti na mokona lelo. Ko banga te, ko ima te. Yika mpiko, même à ton moni ma beleza ko fungwama, continue toujours kondima Yesu azana bon moi, même à ton moni voisin à koufi, yo continue toujours kondima Yesu azana bon moi, même isoko yoki bambila seza koleka na nzela, continue toujours kondima Yesu azana bon moi, même ata soko fungoli TV, ba yebiso na Italie ba koufi chige, yo continue toujours kondima Yesu azana bon moi, loba il est vivant. Loba, il est vivant. Loba, il est vivant. Dans ta maison, il est vivant. Dans ta vie, il est vivant. Dans ta famille, il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est qui l'a ressuscité? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Azananguya, yako ressuscité bomoyi na yo. Azananguya, yako zongi sana bomoyi. Oye kufa na kati na vi na yo. Ele está vivo. Ele tem poder de ressuscitar tudo que está morto na sua vida. Ele está vivo. Ele morreu, ressuscitou. Quem que morreu? É o Jesus Cristo que morreu, depois ressuscitou. Ressuscitou por quê? Ressuscitou para te dar a forma da vida. A ressurreição do Cristo tem um grande impacto na sua vida. Não fica triste. Deus te abençoa. Lá para 16, nos acompanhe em direto. Vou estar live, vídeo, não vou fazer áudio, mas vou estar live, você vai me ver. Vamos partilhar a palavra do Senhor. Abençoa a todos. Partilha esse vídeo, esse áudio. Deus vai te abençoar. Amém.